Queridos irmãos e irmãs, nós estamos no 33º domingo do tempo comum, de 34, ou seja, às portas aí da conclusão do nosso ano litúrgico, com a festa de Cristo Rei do Universo. E quando vamos nos aproximando do final do ano litúrgico, começamos a acompanhar na nossa liturgia os discursos escatológicos, né? São os discursos sobre o fim dos tempos, né? E o que nós vemos na experiência do fim dos tempos é exatamente a demonstração da grandeza de Deus diante também do abalo daquilo que são as realidades naturais, né? Ao que parece, o mundo entra em crise, né? Como entra a mulher nas dores de parto, para fazer nascer essa experiência da vida nova que vem do Cristo Senhor. E isso também nos coloca diante da realidade da nossa própria vida, da transitoriedade desse tempo. Hoje, lendo o texto do profeta Daniel, que fala justamente dessa experiência do fim dos tempos, daqueles que na experiência de terem vivido uma boa vida, se encontram na plenitude com o Senhor, hoje, escutando que o Cristo realiza um único sacrifício para a remissão dos pecados de todos nós, e que com isso alcança essa glória do lado de Deus e a espera justamente da realização da justiça, olhando hoje Jesus nos convidando, né, a observarmos os sinais dos tempos para sabermos de seu retorno, nós vamos vendo que a transitoriedade dessa vida, ela é fato. A morte se coloca diante de nós, não como uma palavra de definitiva, mas a morte é colocada como a crise, né, dessa situação natural que abre a porta do sobrenatural. A crise, né, que revela a fragilidade dessa vida, mas que ao mesmo tempo é semente de uma vida definitiva e de uma vida plena. Nós não estamos ordenados para este mundo. Nós não fomos criados para a permanência nessa experiência e a nossa felicidade plena não se encontra aqui. Por isso, nós não colocamos a nossa confiança e nem, vamos dizer assim, a nossa esperança na acumulação de coisas que possam simplesmente satisfazer esse momento. Porque é isso que é a vida e é isso que é essa realidade que estamos vivendo. Um momento diante da eternidade que é preparada para nós por Deus. Essa perspectiva de eternidade é que deve, de fato, alargar os nossos horizontes até para compreendermos como devemos viver esta vida, que é passageira, que é fugaz e, às vezes, até extremamente breve, né? É na brevidade da experiência dessa vida que nós devemos, de fato, colocar a experiência do nosso olhar transcendente para esse Deus que nos convida à plenitude. Por isso, vivemos num mundo que constantemente entra em crise, porque é um mundo que não é capaz de dar respostas para si mesmo. É um mundo que necessita, de fato, daquilo que é a presença e a experiência do Deus Altíssimo para dar sentido a todas as coisas. Paulo, quando fala dessa experiência, ele tem um entendimento bastante profundo, bastante abrangente do que nós estamos falando. Ele vai dizer, nada pode me separar do amor de Cristo. E quando fala dessa experiência que nada pode separá-lo do amor de Cristo, coloca justamente a crise de todas as realidades existenciais. E, ao mesmo tempo, diz, nem a morte pode me separar do amor de Cristo. Nem a morte. Vai escrever com confiança, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. De modo que em todas as circunstâncias da nossa vida, até as mais difíceis, nós podemos encontrar sentido
na experiência do amor de Deus que está voltado para nós. Nada na experiência da nossa vida é desprovido de propósito quando Deus é aquele que dá sentido e significado a todas as coisas. Por mais que muitas vezes as realidades se apresentem para nós misteriosas, por mais que nós não tenhamos o alcance e a compreensão do porquê determinadas coisas acontecem na experiência da nossa vida, acima dessas experiências está de fato esse grande mistério do amor de Deus que nos atrai a todos e que nos atrai a uma experiência e uma plenitude superior do que aquela que nós efetivamente podemos alcançar aqui. Quando nós falamos de fim dos tempos, quando nós falamos da experiência de fim da nossa existência, nós não podemos olhar simplesmente como um critério temporal ou existencial quando pensamos na brevidade da nossa vida, quando pensamos no momento da nossa morte. Quando nós estamos falando de fim, e aí precisamos recorrer também nesse universo à boa filosofia, né? Nós vamos ver que finalidade, o fim da nossa vida é a levar a bom termo a nossa existência. Ou seja, saímos de uma condição de menor qualidade para uma condição de maior qualidade. A felicidade consiste nisso também. O que é a felicidade? É alcançar a plenitude daquilo que é possível para o humano. Por isso, nascemos, desenvolvemos, crescemos na experiência dessa vida e nos preparamos justamente para uma experiência de plenitude que ultrapassa essa vida e que dá verdadeiro sentido à nossa experiência como pessoa. Porque fomos criados pessoas exatamente para que nós pudéssemos interagir, com aquele que é por excelência a pessoa, que é o próprio Deus. Fomos criados dentro de um contexto de humanidade, imagem e semelhança de Deus, para que diante de Deus pudéssemos provar de sua plenitude e pudéssemos conviver com aquele que tudo pode, com aquele que tudo é. Assim, a humanidade não está encerrada simplesmente numa busca existencial de realização que se encontra como experiência de finitude aqui onde estamos. Mas a vida, de fato, está ordenada para Deus. Qual é a finalidade da nossa vida? A finalidade da nossa vida é a comunhão última com Deus. E nisso, todos nós seremos chamados. E nisso, o Senhor se colocará, se apresentará diante de todos, e nós, todos, nos apresentaremos diante de Deus. Uns, de maneira mais breve, às vezes até súbita, e outros, talvez, passando bastante tempo nessa vida, a modo de preparar-se também para a vida futura. Uma coisa é certa, nenhum de nós está fora do alcance da graça e da misericórdia de Deus, que nos convida à plenitude, que nos convida à perfeição, que nos convida a provar do seu amor dentro de uma perspectiva de eternidade. Somos criados nesse mundo, experimentamos do tempo, mas somos chamados, sobretudo, a essa perspectiva da eternidade. Hoje o Senhor nos convida a olhar os sinais dos tempos, sabermos reconhecer na experiência da nossa vida esse Senhor que vem. E é um Senhor que se apresenta muitas vezes exatamente na nossa crise existencial. Quando nós nos deparamos com o nosso limite e com a nossa finitude, e essa finitude nos coloca diante da grandeza, da soberania e da grandiosidade aí, da plenitude, da glória de Deus. É a glória de Deus que de fato se apresenta, onde muitas vezes se manifesta também a nossa fragilidade. Por isso, quando provamos da morte, próxima de nós devemos olhar essa experiência como cristãos, segundo um olhar de transcendência. A morte não é a palavra definitiva sobre nós, mas a morte depois de Cristo, desse único sacrifício que hoje é colocado na nossa segunda leitura, se torna Páscoa,
né? Se torna passagem de uma vida breve, frágil, para uma vida de plenitude e de glória na comunhão com Deus, para a qual todos nós somos chamados. Então, peçamos hoje ao Senhor, né, que nos comunica essa experiência da graça de salvação num único sacrifício oferecido a Deus pela remissão dos pecados, para que nós, de fato, né, entendamos que o nosso ordenamento é o céu, para que nós vivamos como filhos amados e queridos de Deus e, por conta disso, atraídos para essa perfeição e para essa plenitude que vem dele, de modo que nós possamos dar respostas concretas, né, à nossa experiência existencial, exatamente nessa comunhão, nessa plenitude com Deus. Há uma frase bonita na liturgia de hoje que eu acho que é bastante interessante, né, onde existe o perdão, não há mais razão de ser de oferecer sacrifícios pelos pecados. Quer dizer, onde a reparação é perfeita, né, nós já estamos reconciliados com Deus na experiência do seu amor. Vivamos, né, nessa reconciliação para que nós possamos provar dessa plenitude. Qual é a grande força que rege toda a experiência da nossa vida e que deve orientar também o nosso caminho? Grande força que rege a nossa vida é o amor, né? E o amor se manifesta tanto naquilo que são os momentos confortáveis e felizes da nossa existência, como também naqueles momentos de crise mais profunda, onde somos chamados a olhar com fé, né, aquelas experiências que passamos e que nem sempre somos capazes de compreender. Porque o amor é uma força que ultrapassa inclusive a compreensão, para nos atingir lá, nessa existência que é nossa, ordenada de todas as maneiras para a comunhão com Deus. Por isso Paulo segue com confiança dizendo, né, nem as potestades, né, nem as alturas, né, são capazes de nos fazer sair da experiência do amor de Deus. Nem a morte é capaz de nos impedir de experimentar o amor de Deus. Porque o amor de Deus ultrapassa tudo isso, dá sentido à nossa existência e nos orienta à plenitude, mesmo quando nós não somos capazes de compreender essa realidade em profundidade. Esse grande mistério está traduzido no sacrifício da cruz, né? E aqui talvez caiba a maior reflexão, né? Se Deus renunciou a si mesmo a ponto de permitir aniquilar-se de amor por nós, né, significa que a nossa vida está garantida na vida dele. Todos os pecados são remidos pelo sangue de Cristo na cruz de uma vez por todas. O perdão nos é dado, por isso nós devemos olhar para frente com confiança, entendendo justamente que o nosso caminho está ordenado para a plenitude. Vivamos segundo esse amor de Deus, morramos nesse amor de Deus, para que nós possamos alcançar essa plenitude que também vem da glória de Deus, que também se manifesta no amor de Deus. Assim, seja na vida, seja na morte, vamos experimentar sempre este, né, que vem ao nosso encontro e que nos chama justamente a provar da plenitude que vem dele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.